Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardi falando aqui. Sejam bem-vindos ao Titânio Talks. Muito mais do que um simples podcast. Aqui é uma experiência, conexão com empresários. Bom, antes de começar, chamar meu convidado, eu vou fazer o jabá antes aqui, gente, do vídeo, ó. Que eu quero que você faça a aquisição desse livro aqui, que é o Empreendedorismo Titânio. Vou colocar o linkzinho lá, tá? Na descrição. Tá aqui toda a parte da metodologia Titânio. Eu vim esquecendo de falar desse livro, mas é muito importante. Não é um livretinho, não. É um manualzão completão. Ah, vale a pena. Agradecer o nosso patrocinador, a Stock Distribuidora, que faz isso aqui acontecer, que permite que isso aqui exista, tá bom? E, sem mais delongas, vou trazer meu convidado, que é amigo, é empresário, é pastor, Felipe Pinheiro. Seja bem-vindo, chega aqui. Muito bom. Senta aí, homem, bota teu fone, vê se tá bom, vê se tá tudo certinho. Te apresentei direitinho? Foi direitinho. Você já empreendeu em várias áreas, né? Sim. Já é pastor atualmente pela Atitude, né? Isso, pastor da que eu Atitude. frequento. E é meu amigo pessoal e até um pouco conselheiro, né? Às vezes eu peço umas orientações e dá um prazer ter o pastor Felipe aqui. Eu vou chamar de pastor Felipe durante a sessão toda porque eu tô acostumado, tá? Mas entenda que tá aqui na frente um homem de Deus, um empresário e um amigo meu. Mas eu quero que você se apresente. Pois é, eu sou o Felipe, casado com a Aline, que está aqui atrás. Que tá aqui na nossa torcida aqui. Nós somos casados há 23 anos. 23 anos. E temos uma caminhada juntos também no empreendedorismo, né? Hoje pastoreando uma igreja, mas uma trajetória juntos no empreendedorismo. Mas não deixa de ser. As pessoas usam no pejorativo, a igreja é uma empresa no pejorativo, mas não. Na parte da gestão toda, às vezes é até mais difícil. É verdade. Do que gerir uma empresa tradicional. A gente vai falar sobre isso, mas termina aí. E assim, eu comecei a minha trajetória empreendedora depois de ter trabalhado 13 anos na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas com o quê? Lá eu era técnico de audiovisual. Que legal, isso eu não sabia, tá vendo? 13 anos lá, e eu tive oportunidades também de trabalhar num departamento de comunicação, que foi onde meio que a minha trajetória mudou, né? Lá também. Era naquele empresa júnior ou era dentro mesmo? Dentro mesmo, da universidade. E aí, ali começou a minha trajetória, e como eu comecei? Eu era da área de audiovisual, e às sextas-feiras tinha um departamento de comunicação onde era preparado ali o jornal que rodava dentro da universidade. E eu, curioso, ainda um pouco jovem, sentava do lado e ficava olhando. A galera fazendo ali a diagramação no PageMaker. Nossa! Olha aí, olha, tudo do tempo, né? Qual era a versão do PageMaker, tu lembra? Ih, rapaz, devia ser a 5.0. Era bem antigo isso. PageMaker é Adobe? Não? Adobe PageMaker. Caramba, Adobe PageMaker. Eu não sei se na época ainda era Macromedia. Olha isso. Caramba. Eu acho que na época ainda era Macromedia, depois que a Adobe comprou. E aí a galera tava lá preparando, 2 editores ali, tinha um editor-chefe, tinha um redator, tinha os jornalistas, e eu tava dentro daquele ambiente ali, respirando isso. E aí eu me lembro que fui ficando ali, até depois do horário, sem ganhar nada. Eu acabava o meu horário, eu ficava ali. Mas estava estudando também ou estava só trabalhando? Só trabalhando. Ah, tá bom. E aí, comecei a ficar ali, olhar os comandos, instalei o PageMaker em casa, fui futucando, fui aprendendo. E aí, eu lembro que o meu professor de PageMaker, Luiz Fernando, artista plástico, ele até que teve um dia que o redator-chefe lá, o revisor, ele falou assim, tá aqui as revisões de trocar uma palavra, um erro de português aqui e ali. Aí ele pegou pra mim assim, vai lá e troca lá você. Aí eu sentei na cadeira dele e comecei ali a atualizar o jornal. E aí, meu irmão, o negócio foi acontecendo, eu fui ficando, até que teve um dia que ele entrou de férias. E quem foi que ficou no lugar dele nesse período, diagramando o jornal? Fui eu. E ali eu falei, rapaz, eu levo jeito pra esse negócio, vou investir nisso. E na época também já tinha o site, que era feito com Dreamweave, né? Famoso. Famoso Dreamweave, né? Usei muito. E aí ele também tava ali, e eu também já tava aprendendo. E a gente começou a trocar muito, nessa área, estudar juntos, ele com muito mais idade. E aí a coisa foi acontecendo, e eu fui aprendendo essa área. Tive a oportunidade de aprender muito lá também.
E aí eu começo a minha carreira já desviando, saindo um pouco da área de áudio, embora eu tinha um estúdio de gravação em casa também, fui produtor musical. Eita, ferro. Vai contando essa história aí. Calma aí, você trabalhava com audiovisual lá. Mas o que E paralelamente em casa eu tinha um estúdio meu, pessoal. O que você fazia lá de audiovisual? Era como assim? Então, todos os eventos nos auditórios dentro da universidade, eu fazia essa parte de áudio, né? E uma coisa de vídeo também. Ah, então isso aqui, toda essa estrutura aqui, você sente em casa, né? Eu tô em casa. Isso aqui eu respirava lá, né? Onde eu estava, eu tinha a minha sala era isso aqui. Dentro da minha sala era televisões, era mesas de som, isso aqui faz parte do meu cotidiano desde que eu comecei a minha trajetória, né? Mas você é da época do raiz, né? Sem essas maquininhas que mexem sozinhas. Não, era tudo no dedão mesmo ali. Você puxa lá na hora da vida, aperta um botão lá. O programa tudo. Na época não. Era na faxineira limpava ali, tirava, desajustava. Meu Deus. Desprogramava tudo, né? A equalização. Não tinha plugin ainda instalado. Não tinha plugin. Aí depois que a coisa foi acontecendo, né? Mas eu tinha em casa um estúdio? Eu tinha em casa um estúdio e produzia muita coisa bacana. E eu lembro que eu tinha muitos periféricos, né? Caríssimos, de equalizador, reverber, coisas caras. E aí começou a digitalizar a coisa, né? Começou ali o Cake Walker entrar. Nossa. E aí eu lembro um episódio que eu tive que vender todos os meus periféricos, porque tudo aquilo ali já era substituído pelos plugins dentro dessas plataformas digitais. E eu lembro que um negócio que eu comprei por 3 mil na época, eu vendi por R$200. Perdeu completamente o valor. Virou tudo plugin do SoundForge, né? SoundForge, exatamente. Não precisava mais, né? E aí a coisa foi enxugando. E aí os home studios começaram a crescer e acabou tendo uma queda, né, de procura no estúdio. E aí foi quando eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, e eu migrei da área de áudio para a área de vídeo, né? Mas você já era cristão? Você não era pastor? Não era pastor, mas foi a fase de conversão ali, né? Eu me converti, Deus falou meu coração num sonho e eu mudei de área. E aí eu comecei a trabalhar com a área mais forte de vídeo mesmo, junto com a minha esposa. Eu lembro que ela trabalhava no Hospital Mário Creff, na Penha, e tinha lá o salário dela. Eu falei, pô, sai do teu trabalho aí, vem trabalhar comigo. Pô, vamos ganhar dinheiro de verdade. E ali realmente a gente começou uma trajetória empreendedora juntos ali, né? Como um casal. E durante muitos anos a gente empreendeu juntos. Ué, e com o quê? Fazendo o quê exatamente? Então, a gente fazia institucionais, casamentos, 15 anos, cobertura de eventos. Por exemplo, dentro da própria UFRJ, eu ganhei muito dinheiro lá, porque eram seminários, congressos de uma semana inteira, e eu estava sempre presente ali. Eu ia vendendo meu peixe, né? E eles me contratavam paralelamente para fazer esse trabalho do vídeo, né? Então eu fazia o audiovisual lá dentro. Entendi. Você ia pegando os trabalhos por ali. Por ali mesmo. E aí levava para casa, editava aquele material todo, né? Um monte de fitinhas de mini DV, lembra da fita mini DV? Lembro. Até hoje eu tenho uma caixa em casa lá com, sei lá, centenas de fitas dessa. E a gente depois tinha que capturar essas fitas, não era como digital hoje, né? Que se arrasta um arquivo. Né? O pessoal dos dias de hoje tá vivendo uma moleza, né? Antigamente você tinha que capturar, era 1 hora de gravação, 1 hora que você tinha que capturar aquilo ali para levar pro Adobe Premiere, né? Para você começar a editar. E eu lembro que eu fiz um projeto uma vez na UFRJ, foi o dia do trabalho, eles me contrataram, e eu filmei o show do Celebrare, né? Nossa, que legal. Foram 5 câmeras demais. E, poxa, foram 3 horas de show mais ou menos, e eu demorei mais ou menos aí 1 mês e meio para editar esse material. E na hora que eu finalizei, né, demorou uns 3 dias para renderizar o projeto. Meu Deus. Era muito sofrimento. Hoje você abre um celular bom aqui no CapCut, você edita um vídeo rápido, né? Mas quem editou antigo sabe. Não, mas ainda 4K ainda demora. A 4K ainda demora. Demora muito. Tem muito. que ter computador possante pra danado. 4K, 60 frames. 60 frames? Nossa. Pô, esquece. Tem que ter um bom processador, um i9, né? Muita memória boa. Nossa, caramba. Um dia ele gravei um negócio aqui, a pessoa daqui me deu um negócio, né? Aí o Antônio me deu um arquivo, ele falou assim, se você quiser eu te empresto a placa de vídeo. Porque a minha não ia rodar, a minha não ia abrir o arquivo. Nossa.
Eu falei, mas que placa de vídeo é? Parecia uma pranchinha assim. Essas placas novas agora. Meu Deus do céu. Essas RTX, né? Gigantescas. Nossa, troço pesado. Caramba, que legal. Então você pegou toda essa parte. Eu peguei essa evolução, Rafa. Assim, eu lembro a primeira vez que assim, tem um pessoal que tá assistindo aqui, é da época a gente teve o DVD. Sim. Antes do DVD, nós tivemos o SVCD. SVCD 640 por 480 pixels, mas eu sou da época que era da fita e do VCD. O VCD você não gravava num disco de DVD, ele gravava num disco normal de 700 megas e eu comprava aquela revista Geek, que era a revista de nerd da época. Geek, é G-E-E-K. E dentro da universidade tinha uma livraria. Eu até fiquei amigo do dono da livraria, né, da banca de jornal. Que eu ficava lá dando a folhada para ver se valeria a pena comprar aquela revista para levar para casa. E eu lembro a primeira vez que eu consegui pegar uma fita VHS, daquelas grandonas. Né? Na verdade, eu filmei minha mãe passando roupa na sala, capturei por a placa de captura. O computador não era aquelas coisas, devia ser ali um Pentium 200 na época. Eita, que beleza. Tem tempo. E aí eu fiquei num processo instalando programas para transformar aquele vídeo em algo digital que eu pudesse assistir num aparelho de DVD. Só que lá em casa não tinha aparelho de DVD. Então eu tinha que ir na casa da minha avó, que morava no mesmo bairro, para poder testar. Então eu gravava, fazia todo o processo, ia na casa da minha avó, não funcionava. Minha avó falava, meu filho, você vai botar esse negócio aí, não vai estragar meu aparelho? Não, vó, confia. Aí voltava em casa, fazia todo o processo novamente, voltava na minha avó. E a primeira vez que eu consegui, né, fazer essa fórmula mágica, que realmente era muito trabalhoso, foi na terceira vez, eu fui na minha avó, botei o CD lá, funcionou e apareceu na TV da minha avó, uma TV na época desse tamanho mais ou menos, minha mãe passando roupa. Aí minha avó, como é que você fez isso? Consegui, vó, parecia que eu tinha descoberto a lâmpada ali. Que legal. E foi muito bacana. Então o VCD era a qualidade de 352 por 240. Então quando ela ia pra TV, ela explodia, ficava tudo granulado, mas era a tecnologia da época. Não tinha DVD ainda, não existia isso. E se todo esse esforço já estava com uma visão de empreender ou é só pela descoberta? Olha, eu sempre fui e até hoje sou um camarada que gosta de aprender coisas, né? Então, mas eu sempre fui visionário. No sentido de como eu posso transformar isso em grana. Então tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. E aí, tanto é que depois desse processo, quando realmente a gente já teve uma estrutura bacana, eu trabalhando na UFRJ, no horário do meu almoço, eu saía e entregando meu cartão. Então eu passava fitas VHS para DVD para fazer uma renda extra, né? E olha, eu vou te falar, ganhei uma grana. Passando vinil para CD, passando no som de Ford, tirando ali com os plugins, aqueles estalos do vinil, né? E aí escaneava a capa, fazia um trabalho bacana, um trabalho legal. E ali eu fui, né, fazendo meu dinheirinho e pegando trabalhos paralelos de casamento 15 anos, institucional, e a coisa foi acontecendo. Aí a gente às vezes precisava em casa fazer um chroma key, aprender a fazer um chroma key. Você chegou a fazer chroma key? Muito, muito. Mas nessa época? Nessa época. Eu faço fundo verde, né? Usando o Adobe Premiere, com um computador fraquíssimo. E quem era minha cobaia? Minha esposa. Nossa, e geralmente era tudo de madrugada, né? Era tudo de madrugada, então eu lembro dela, fica parada aí. E ela, às vezes, com o olho já ardendo ali, não, a gente tem que fazer esse teste, mas eu consegui fazer chroma key, isso aí eu não vou, assim, precisar, assim, a data, né? Mas há muitos anos. Hoje você vai no CapCut, você aperta um botão, mas assim, eu vivi muitas coisas legais e na igreja que eu me converti, cheguei a produzir alguns programas para Band, né? Num estúdiozinho que a gente montou dentro da igreja, fazendo chroma key, cara. Colocando uma TV que não existia, era um fundo virtual, mas que você olhava assim, parecia de verdade mesmo, né? E porque eu trabalhei muitos anos com o Photoshop, sempre fui designer, e tudo dentro da UFRJ. E aproveitei bem a oportunidade de trabalhar na universidade e fazer todos os cursos possíveis gratuitos que lá tem. Fiz todos. Então, e aí é um ponto que eu gosto de salientar aqui,
Porque o que eu percebo em ti é que existe essa coisa da descoberta, existe a coisa, não é gambiarra, é fazer com o que tem. É exatamente. Fazer mais com menos. Bem feito com o que tem. Mas quando evolui, você evolui. Eu vou junto. Você evolui, você bota. Agora temos condições de fazer isso, vamos botar isso. Isso. Tem condição de fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso. Porque muitos ficam só na curiosidade e não transformam em negócio. É. E muitos transformam em negócio e fica gambiarrado. Porque quando tem a chance de dar o próximo passo, não dá. É. Entendeu? Eu nunca vi lá, mas, por exemplo, lá na igreja tem a máquina de fumaça, né? Eu nunca vi você botando fogo no negócio e a banana ali. Mas eu vi você evoluindo a máquina de fumaça. A máquina de fumaça. Eu vi evoluindo o som, a acústica. Mas É. enquanto não tem, faz com o que tem, faz bem. É, exatamente. Ao ponto de falar assim, não é possível, deve ter alguma coisa aí. Assim, e é muito importante, né, já que a gente está falando para empreendedores, eu acho que uma das grandes características de um empreendedor é realmente estar antenado com tudo que está acontecendo, né? E nós temos hoje lá na igreja uma equipe de comunicação, tem funcionários hoje lá. Hoje eu sou pastor, gestor, como você falou muito bem, né? Todo pastor da Atitude precisa ser um bom gestor, mas eu continuo com as minhas raízes. Então, assim, eu tô sempre fazendo reuniões ali com esse time e eles respeitam muito pela história que a gente tem, eles veem, né? Realmente a expertise que a gente tem. Mas eu vou me comunicando com a equipe da técnica. Olha, saiu um plugin novo aí do OBS. Ó, tem um negócio novo aí. E aí o pessoal vê, cara, o pastor tá antenado, né? E eu vou ao mesmo tempo alimentando eles. E é muito legal porque eles vão engrenando e vendo também que eu estou junto com eles, na mesma maneira de pensar. Então, tem dias que eu assisto 10 vídeos e eu vou ali pegando coisas novas e vou levando para eles. E incentivando eles também a buscarem coisas novas. Mas esse é o caminho, pastor. Eu tava conversando não, né? Pedi um diretor, o presidente de um grupo de empresas que eu atuo, que eu tenho uma liderança lá, ele me falou exatamente isso. Falou, eu preciso estar atento, preciso mandar. Aí o que ele fez? Hoje, pediram uma cotação, né? Se máquina da Dell, alguma coisa assim. Aí vem uma ressalva dele. Olha, eu achei mais barato no local tal, acho que pode trocar isso por isso. Do presidente do grupo de empresas, que não é pequeno. Sim. Ele tá antenado, ele viu, ele sacou, ele colocou. Aí o pessoal tem que se tocar, tem que se mexer. Cara, como é que o cara de compras viu? dele vai ter que estar como é que o cara viu isso e tal? Mas isso é muito legal, né? Desperta a atenção de todo mundo, porque você tá ali por dentro, você não tá boiando ali, não vão botar qualquer coisa. Tá? E assim, eu tô sempre realmente atento hoje, né? E dentro de tudo que eu fiz no mundo empreendedor, né, eu sempre buscava inovações, mas realmente tentando fazer muito com pouco. Eu lembro que a minha primeira câmera que eu comprei foi bem interessante. Eu não tinha tanto recurso, né, no início. Você, meu irmão, está se virando ali, está iniciando. Mas eu tive esse sonho. E eu lembro que o meu primeiro computador da área de vídeo, né, que tem que ser um computador robusto, na época, isso aí tem muitos anos, Rafa, ele custou R$5.400. Hoje já é grana. Já é grana. Imagina lá atrás, né, com 2 monitores de 19, Samsung, top, eu paguei em 24 vezes. E aí, a minha estratégia foi a seguinte, eu preciso pagar esse negócio, como que eu vou fazer? Eu fiz um panfleto, o famoso panfleto de papel, na gráfica lá na UFRJ, e falando os serviços que a gente fazia na época. E aí era numa quarta-feira, o meu cunhado nessa época estava morando com a gente, né? Irmão da minha esposa. E eu falei, cara, tu vai panfletar pra mim. Aí eu pensei, onde que tem um lugar hoje que eu posso panfletar? E quinta-feira, onde tem culto hoje? Né? Pensando na igreja. Ó, tem a Nova Vida de Olaria. Cara, tu vai lá pra porta e você vai panfletar pra mim. Ele foi. E quando foi 11 horas da noite, meu telefone tocou e era um professor. Telefone, né? WhatsApp, né? Telefone toca. Telefone. Era telefone mesmo. E aí o telefone tocou. Eu falei, o meu filho é dessa igreja, ele recebeu um panfleto, eu tenho um trabalho pra fazer, você faz isso. Mas lembra que eu falei que eu estava iniciando nessa área? Então eu não fazia. Eu tinha um computador, mas eu ainda não sabia editar. Eu entrei numa área que eu não conhecia. Pra que tu comprou o computador? É fé.
É um direcionamento. Então, eu tava de férias na UFRJ na época e o computador não veio com nada instalado, Windows, nada, nada. Tava casado? Já tava casado, recém-casado. A esposa deixou de comprar Recém-casado. E aí ele foi, o professor perguntou, você faz isso? Eu falei, faço. E não fazia, eu nunca tinha feito. E aí eu tava de férias, falei, olha, só preciso de uns dias que eu tô me organizando. Eu fiquei ali uns 3 dias só aprendendo a mexer no programa. E aí ele me chega lá com o material dele, me explicou. Ele gravou na Estácio, inclusive o professor Arievaldo Alves de Lima, da área de contabilidade, é um homem muito conceituado dentro da Estácio de Sá, né? Um camarada assim muito respeitado. Por quê? Ele foi o cara que fez a primeira aula de EAD do Brasil. Legal. E quem foi que fez a primeira aula de EAD produzida dele? Fui eu. Com um total de 2 dias de experiência. Eu peguei o diploma na internet, né? Ele levou e eu consegui resolver um problema que nenhum aluno na época que gravou conseguiu fazer, né? Usando toda a expertise da parte de áudio. Então, por isso que tudo que a gente aprende, nada é por acaso, né? Tudo a gente vai usar um dia. Mas só se estudar e aplicar e fazer da melhor forma possível. Exatamente. Porque você poderia simplesmente ter passado essa parte de áudio aí, essa época, e só fazer o básico aqui, não. Você foi profundo. Era profundo. Né? Pô, imagina, eu gravava na época aquelas mesas gigantescas e tinha um estúdio em casa, um aquário do outro lado, e bateria, tudo gravado separadamente, aquelas placas de áudio, tudo separado. E aí depois a galera ia embora e eu ficava lá mixando o negócio, né? Mixando, o cara dava uma nota fora aqui, eu cortava a nota certa que ele dava certa que eu tirava daqui, jogava por cima. Fazia as mágicas que hoje são feitas nos estúdios, às vezes até em tempo real, né? Mas na época era tudo na unha. E aí eu apliquei essas expertises no projeto dele. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz para ele, foi R$ 2.600, ou seja, paguei praticamente a metade do computador num trabalho. Que legal. Em um trabalho. E logo depois, em seguida, ele fez um outro trabalho de R$ 2.300. Então, assim, praticamente o computador já estava pago já, sabe? E se tornou um grande cliente. Ainda aprendeu a usar, né? Ainda aprendi a usar, ele me pagou para me aprender. Ele não pode nem saber disso, se ele vê esse negócio. Mas é legal que ele se tornou um amigo. E ele recebeu uma premiação na Estácio e ele fez ele fez questão de me convidar para ir, né? Ele me levou numa sala lá cheio de professores, aí parou, olha, foi esse daqui que fez a minha primeira aula, e o pessoal aplaudindo ali, eu jovem ainda. Depois eu tive a oportunidade de fazer a capa do livro dele e tanta coisa bacana. Então, assim, pegando realmente algo que a princípio era um hobby, uma brincadeira, e foi realmente se tornando um meio de ganhar dinheiro, de empreender, né? Mas eu acredito que você sempre foi empreendedor, porque para fazer isso assim do nada, vou comprar um recém-casado, então cheio da grana, né? Meu pai do céu. E ainda arranjou uma doida que comprou essa ideia junto contigo. E assim, eu lembro que eu fiquei ali tava de férias, fiquei umas 2 madrugadas ali realmente bem imerso. É dedicação, né? É foco. Eu sempre realmente vivi isso na vida. Muita dedicação, foco. Sabia onde eu queria. E assim, eu tenho uma qualidade. Minha esposa é testemunha. Que assim, não tem esse negócio de não vai dar certo comigo. Meu irmão, vai dar certo. Esse negócio de tentar não existe, né? Tenta. Não, a palavra tentar não existe. Ou você faz ou você não faz. E assim, eu só acabo só quando termina mesmo. Só paro quando termina. Então, assim, se durasse 3 dias ali para finalizar o projeto, eu ia ficar 3 dias sem dormir. Eu fiquei 2 dias realmente sem dormir, direto, finalizando o projeto dele, editando, porque eu estava aprendendo, né? Sim. E o resultado foi muito legal, né? Foram vários DVDs que na época ele vendia para os alunos a aula dele. Legal. E foi um sucesso isso. Que bacana, que bacana. E então vai seguindo, vamos lá, vamos pegar essa trajetória aí. Aí aprendeu áudio, depois vídeo. E aí depois a gente foi transicionando para tantas outras áreas, né? É interessante. Por quê? O empreendedor ele precisa estar atento aos momentos, né? E eu recebi uma ideia de começar a pegar essa expertise da área de tecnologia, montar um curso de informática. Curso de informática? Um curso de informática. Então... Meu Deus, mas por quê?
Porque assim, eu queria, de alguma forma, passar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, ser remunerado por isso. Então, nós abrimos um curso de informática e um espaço... Com seu nome? Não, o nome era MP7. Tá. Era M de Malcher, da minha esposa, na época, P de Pinheiro, e o 7, que é o número da perfeição. Então, era MP7. Ah, não, é só pra saber se tinha feito, tipo, Microlins, alguma coisa. Não, você abriu sua empresa. Ah, sim, era a empresa nossa. E aí nós abrimos, só que assim, com pouco recurso, Rafa. Era aquela coisa assim, sabe? Mas tinha computadores, pelo menos? Então, eu tinha poucos computadores, né? E assim, me fez lembrar que primeiro eu comecei em uma casa, devia ter ali uns 6 ou 7 computadores. E assim, eu acho que é você não ter medo de começar pequeno. A cortina, eu olhei pra cortina ali daqui do estúdio, só que a cortina lá era presa com prego mesmo. Ali tá bonitinho, com cabo de aço, tá um luxo. Lá era com prego, a gente começou tampando a janela e tal. As bancadas eu fiz na época que eram portas que não tinham os furos. E eu preparei muito bonito. Era tudo muito caprichoso. Mas aí era caprichoso. Vem detalhe seu que a gente precisa ressaltar para quem tá assistindo. Não sei se você percebeu, quem tá me ouvindo aqui agora, quem tá vendo aqui pelo YouTube. Você percebe como é que ele é detalhista? Ah, eu sou detalhista demais. Muito, muito. Mas o detalhe conta tudo. Você lembrou que a sua cortina era presa com parafuso, com prego, preguinho, né? Um preguinho. É. E depois ele lembra os detalhes das coisas, porque você conta muito. Eu acho que você foi a única pessoa que percebeu que é um cabo de aço que prende a cortina. É um cabo de aço. Ninguém mais percebe esse tipo de coisa. Só que com isso, você consegue trazer a solução mais completa. Exatamente. Aí você imagina esse homem pregando na igreja, porque ele vai no detalhe do detalhe e não vai esquecendo de nada. Mas isso tá o sucesso. Eu usei a pregação porque é bem complicado. Você tá ali na frente, exposto, né? Exposto. Mas na hora de empreender, se você não tiver atenção aos detalhes, você não evolui, você não cresce. Assim, a gente pode aprender isso até mesmo com o próprio Deus, né? Quando ele vai orientar Moisés a construir ali o tabernáculo, você pegar o texto lá, a quantidade de detalhes, das cores, né, o tipo de madeira, são muitos detalhes. E aí quando você vai passeando pela Bíblia e você vai vendo Deus direcionando homens e mulheres específicos, faça isso. Josué, você vai dar 7 voltas, mas no primeiro dia você vai dar 1 volta. No segundo dia, 1 volta. Até o 6º dia, 1 volta. No 7º dia, você vai dar 7 voltas. Ou seja, por que não podia também ser 1 volta? Ou 7 voltas? Não, são detalhes. E tudo tem um porquê. Então a gente vai aprendendo também com Deus. Deus aí se importa com os detalhes. E hoje, realmente, em todo lugar, você chega num lugar, você enxerga detalhes. Eu cheguei no estúdio aqui, eu percebi o quê? Excelência, capricho, detalhes, tudo num lugar bonitinho. Pô, é tão gostoso você estar num lugar como esse, porque esse lugar te motiva. E eu já fui ali, já tirando foto, eu já tô levando um monte de ideia aí, galera da equipe, eu tô levando um monte de ideia. Pra gente aplicar, a gente tem lá, você já viu lá o nosso estúdiozinho de podcast lá, eu já vou pegar alguma coisa daqui, eu já vou levar pra lá. Mas a gente começa esse curso de informática, como deu, e aí a coisa também tem que crescer, né? Um negócio precisa dar lucro e precisa crescer. E aí nós fomos para um local muito maior, né? E aí eu consegui convencer minha mãe na época, porque eu não tinha um cartão de crédito robusto para comprar tantos computadores. E eu lembro que ela conseguiu passar no cartão dela, eu comprei acho que mais 15. Meu Deus, não tinha, né? Como é que é o nome? Pronamp, BNDES? Não, nada disso. Foi tudo com dinheiro próprio. Foi no creditão mesmo. Próprio. Cheque especial. Isso, exatamente. E aí a parte das divisórias, né? Aquelas divisórias, rebaixamento de teto, foi com um amigo meu. E aí eu lembro que na época ele só parcelava em 3 vezes. Eu falei, cara, você é meu amigo, cara. Preciso que você parcela em 6. Pô, cara, eu não consigo. Eu falei, cara, você é meu amigo, cara. Aí ele parcelou em 6 vezes. E aí eu lembro que eu comecei o curso, mas não tinha ar-condicionado. Era no ventilador. Aí tu imagina, cheio de máquina ali funcionando, fazendo calor. Antigas, né? Aqueles cooler. E aí eu... Só se abanando, suando. O pessoal era guerrido. E eu valorizei... Ensinava o quê? Então, a gente tinha curso do Windows, né? Porque Era novo. Ninguém sabia mexer no Windows. Qual era o Windows?
Nessa Era 3 época horas aí... ou 95 já? Não, nessa época aí acho que já era o XP. Já era o XP. Já era o XP. Molezinha. Eu sou da época, né, do primeiro Windows. Era o 3.1. Olha isso. Antes de ter rede. Era o 3.1. Nessa época eu trabalhava na Docas do Rio. Eu era estagiário, né? E eu vivi essa transição. Então, assim, eu tô desde o início, né, do primeiro Windows, eu peguei todas essas transições e a gente ensinava o pacote Office, a gente ensinava... Aí, agora, o que eu aprendi na UFRJ? Adobe Photoshop, que eu fiz curso lá. Você colocou curso disso também? Adobe Premiere. E quem ensinava? Eu. Fazia tudo. Só que, assim, eu começando, né? Minha esposa também dava aula. E a coisa foi avançando, a gente realmente foi trazendo profissionais específicos dentro da área. Os professores. Então, assim, eu tinha uma professora de Adobe Photoshop que já tinha 20 anos de experiência, a Alessandra, e Adobe Premiere eu trouxe um amigo também para dar aula, e o pacote Office minha esposa dava. Aí tinha o Flash, né? Lembra? Sim, o Flash. Lembro. Né? ActionScript, Flash. Isso, na época isso explodia. E o Adobe Premiere era eu que dava também de vez em quando. E depois eu fui começando a sair um pouco para realmente virar o administrador, né? O gestor para o negócio crescer. Nesse período, a coisa começou a ter procura para curso de inglês. E a gente já tinha o espaço, né? Depois compramos mais máquinas. E aí o calor saiu do ambiente, né? Eu consegui negociar com o empresário. E foi bacana que eu levei ele lá dentro do meu escritório, um calor. E aí eu fui conversando com ele de propósito, esticando o assunto para ele poder começar a suar. Aí eu falei, tá entendendo agora aí, meu irmão, minha situação? Pô, me ajuda aí, como é que você pode me ajudar? Ele falou, rapaz, gostei da tua história e tal. O cara me deu um crédito, paguei tranquilo a ele, honrei todas as parcelas. Ele me deu um crédito para me comprar um monte de coisa. Eu falei, não, cara, eu só preciso disso. Ele, pô, gostei de você é pé no chão. Né? O empreendedor tem que ter o pé no chão, não pode se perder. Às vezes a gente vê uma pessoa querendo alcançar, colocar a perna, o braço onde não pode alcançar no momento. Então vai aos poucos, pô. Vai devagarinho. E aí, comprei, aí melhorou a estrutura e depois a gente expandiu também para o curso de inglês. Contratamos um bom professor de inglês e aí a gente começou a montar turmas de inglês. Então, naquele mesmo ambiente ali, a gente tinha uma lan house, que eu nem te falei. Ai, meu Deus. Tinha uma lan house também. Como é que funcionava a lan house? Porque já tinha mais de 30 computadores, né? Não, aí a coisa foi expandindo, Rafa. Foi crescendo. E o ambiente era grande, né? Bacana. Você parou de dar aula? Assim, eu parei de dar aula. Aí eu fiquei mais na gestão mesmo, Mas, sabe? tá vendo outro ponto, né? Você entendeu o momento de sair da operação. Eu entendi. Alguém te falou isso, fez curso? Como é que você sacou? Porque quem assiste aqui de TI fica preso na operação a vida inteira. Assim, ninguém me falou. Eu vou dizer que possa ter sido um instinto, mas assim, foi realmente algo planejado mesmo. Você percebeu que era esse o caminho. Agora, no momento, eu ia conseguir buscar estratégias para o negócio crescer, do que ficar ali preso. E, às vezes, é legal você sair dessa área para você ficar de longe, né? Olhando de outro prisma mesmo, de outro ângulo, para você poder enxergar o seu negócio de uma outra forma. Buscar outras soluções, acompanhar, porque senão você fica tão preso naquilo ali, você não consegue expandir. E, por isso, muitos negócios acabam realmente não dando certo, porque a coisa está girando muito rápido, a coisa se renova muito rápido, né? Isso eu estou falando lá de trás. Hoje em dia, a velocidade que os negócios estão mudando está sendo assustador. Isso. Hoje você faz de uma forma, daqui a um mês já mudou a linguagem. Né? A gente tem que estar antenado mesmo. Tava lendo um exemplo interessante. E um cliente amigo até aqui, vou estar com ele essa semana, ele pagava uma equipe de filmagem, de audiovisual, né, para gravar uma peça em casas de luxo. Ele vende, né? Sim. Aí ele ia lá, tinha que reservar com o dono da casa, levar a equipe de vídeo, fazer aquele negócio todo. Aí ele me perguntou assim, Rafael, será que dá para fazer com IA? Aí eu fiz um teste rapidinho. E dá. Nossa. Nós simulamos a casa, pegamos a peça, colocamos em cima da mesa tudo. Isso mudou de um mês para o outro. Olha isso. Então, a partir de agora, não precisava da equipe de vídeo da casa. Mudou. De nada. Então, tem que estar antenado realmente, porque as coisas mudam muito rápido. Mudam. E assim, eu fui realmente percebendo bem esses momentos e chegou uma hora, né? Chegou uma hora que o negócio foi ficando um pouco estagnado ali, né? O curso
da região que eu estava ali, parece que todo mundo que tinha interesse de fazer já tinha feito, e a gente tem que entender. Confesso que eu fiquei ali insistindo um pouco, né? Eu tinha um apego, né? Aquele apego... porque construiu algo... Foi a primeira vez que construiu algo tão grande? Foi. Aí gera um apego, né? Sim. E aí, aquela coisa também, não vou aqui esconder, o que vão pensar? O que vão pensar se eu fechar o negócio? E o que vão pensar, né? E foi um grande erro meu. Se fosse hoje, eu já tinha fechado há muito tempo. Então, eu já estava com outro negócio, fui jogando dinheiro ali, né? Por esse apego. E até que teve uma hora que eu falei, vou fechar mesmo. E aí, mais à frente, a gente realmente começou a migrar para uma outra área, que foi a área já do marketing digital, que né, a gente vive essa onda hoje. Sim, né? E olha que eu já estou falando aí de uns 8 anos atrás, né? Que a gente praticamente não trabalha mais com isso diretamente, né? Começou quando? Eu não vou lembrar. A gente ficou uns bons anos trabalhando nessa área. E aí a gente já estava morando aqui na Barra, e já na Atitude, e aí, né, dando esse suporte, essa assessoria para as empresas, né, da região aqui, cuidando de Instagram, estratégias digitais, captação, né, impulsionamento. Essa área é muito difícil. É uma área difícil. Assim, hoje a coisa ficou muito competitiva. Até que na nossa época, a gente ainda estava conseguindo nadar de braçada, né? Não tinha tantas pessoas trabalhando com isso. E entra também aquela coisa da credibilidade, né? Da confiabilidade que a gente tinha, né? E isso era muito legal, né? E sempre nessa pegada que você trabalha hoje muito, né? Também, trazendo sempre soluções. Então, você ia na empresa, entendia qual era a dor do cliente, né, o que ele queria, o que ele precisava, fazia o estudo, né, do mercado da pessoa, antes de até mesmo de começar a apresentar uma proposta para a pessoa. Não é aquela coisa só de querer ganhar o dinheiro da pessoa, né? Mas, poxa, vamos entregar o resultado para ela, né? Para que a gente poder realmente se tornar parceiro. Então, assim, até realmente eu começar a pastorear em tempo integral, esse foi o meu último negócio, né? A área do marketing digital. Foi o meu último negócio, assim, empreendendo, né? Hoje o marketing digital, assim, tem áreas, né? Eu vi um relato do Zuckerberg, né? Eles estão tirando o gerenciador de anúncio. Vai ser tudo por IA. Nossa. Não vai existir mais, é mole? Rapaz. Nem sei se já tá rolando isso, mas já tem um plano de tirar, não existir mais o papel do gestor de tráfego. Aí já era, né? Aí Meu Deus. Aí já é tudo automatizado, mas ainda tem a parte de imagem, estratégia e tudo. Mas nessa época realmente não devia ter concorrência, né? Não tinha. E como é que foi essa virada? Porque aí é uma curiosidade minha, pessoal. Porque você sempre foi muito bem sucedido, se pivotando, trocando, sim, certo? Aí vai ser pastor. e assim, eu conheço ali, eu sou no Conselho da Missão, não é uma promessa de grandes ganhos, não é uma promessa de... Não, é muita luta, né? Assim, o ministério pastoral, né, embora algumas pessoas possam ter essa mentalidade, né, você não se torna pastor, né, eu não falo que ninguém se torna pastor, né, você não faz um seminário para poder ser pastor. Na verdade, a pessoa já tem um chamado mesmo. E o seminário é realmente mais uma qualificação, uma preparação muito importante para assumir o chamado. E o chamado pastoral é quando você tem várias portas abertas, que essa é a verdade, mas você só enxerga uma, que é o ministério. E quando eu comecei a pastorear aqui na Atitude, né, eu tava acontecendo os negócios. Mas chega uma hora que Deus começa a colocar no seu coração um desejo de cuidar de pessoas, que o trabalho já perde o brilho. Aquele brilho no olhar que eu tinha para trabalhar nos negócios, né? Eu acordava todo dia motivado. É impressionante como eu acordava todo dia motivado para ganhar dinheiro, né? E, poxa, na época chegamos a ter 25 colaboradores trabalhando com a gente numa época. Então, assim, eu falei, poxa, quando tu acordava, tu falava, meu Deus, eu tenho X aluguéis para pagar, eu tenho 25 colaboradores para pagar, eu tenho que trabalhar mesmo para sustentar essa galera. Se eu parar, fecha tudo. Mas chega uma hora
que o seu coração ele tá tão voltado para Deus e para cuidar das pessoas que você já não pensa mais em nada. Não pensa mais em dinheiro, sabe? Dinheiro hoje é realmente besteira. O importante realmente é estar no centro da vontade de Deus. Tipo assim, onde Deus tem, onde o Senhor me quer. Aonde te agrada eu estar. E quando você descobre o local que Deus te quer, nada mais importa. É uma satisfação, é uma alegria. E fora a realização de você estar vivendo o que a gente tem vivido na Tijuca, que você tem acompanhado bem de perto, o que a gente tem vivido lá, um grande avivamento, um crescimento, uma igreja com 2 anos, já com mais de 700 pessoas ali, e pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas. Esse é o troféu que eu tinha antes de ver cada mês escalando ali um negócio. Pô, esse mês agora a gente cresceu 15% em faturamento. Hoje em dia, eu fui substituído por, poxa, esse batismo agora nós batizamos 31 pessoas. Não tem comparação a alegria, sabe? De ver a história de cada pessoa. Então, o lado financeiro pouco importa hoje. Mudou, né? É uma questão de propósito. Muda a mentalidade. Super interessante. Porém, o que eu tenho que voltar lá no início, né? Antes de a gente partir para o final. Vamos voltar um pouco para o início. Conecta. Porque tudo que você aprendeu, trabalhou, desenvolveu como gestor, o empresário deve estar usando na igreja. Tudo. Assim, tem audiovisual, comunicação, tudo. Gestão de pessoas, né? Porque trabalhava com tantas pessoas, chegava na empresa, encontrava uma pessoa triste. Aí você tinha que fazer o quê? Chamar, tomar um suco, o que tá vendo? Lá em casa, liguei com meu marido, aquela coisa, né? Uhum. E hoje na igreja, você faz o quê? O gabinete pastoral, ou seja, eu já estava né, sendo preparado por Deus lá atrás, cuidando de pessoas, né, do bem-estar das pessoas, do emocional das pessoas. E durante toda essa trajetória na parte de audiovisual, a parte do marketing digital, então nem se fala, a gente aplica tudo isso na igreja hoje. Assim, tudo que você vive na vida, você vai um dia usar. Por isso que é bom você viver com intensidade. Isso. Né? Ser bastante intencional. Deus é intencional. Então, hoje, quando eu sento lá na minha mesa do gabinete e eu vou vivendo certas coisas, eu falo assim, meu Deus, isso aqui eu vivia há anos atrás, o Senhor estava me preparando, Deus estava me preparando para esse tempo. É isso. A parte de gestão, cheio de pastas, organizando pagamentos, né, programações, fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento financeiro, até onde a gente pode ir, esse mês a gente pode comprar isso, não pode, isso tudo eu fazia lá atrás. E hoje agora fazendo dentro do reino, né? Isso. Então, assim, é sensacional, Rafa. Muito bom, parabéns. E assim, então, o legal é que a sua dica não é dica de ouro ainda não, você vai passar a dica de ouro aí. Para aí, vai pensando. Tá. Mas viva intensamente, porque você nunca sabe onde você vai estar amanhã. Calhou de você estar pastoreando, liderando uma igreja. Sim. Mas poderia estar sendo na diretoria de uma empresa, de alguma outra coisa. Então, sim, cada etapinha foi te preparando. Ó, você falou de resiliência, você falou de detalhe, falou de automotivação, gestão de equipe, pivotar, ficar de olho atento no mercado quando precisar. Sim. Modelagem também, né? Porque eu estava sempre de olho naqueles que estavam fazendo melhor do que eu. Então eu estava sempre fazendo a minha modelagem. Pô, esse cara aqui é bom nisso, né? Lendo bastante, né, as tendências. E isso é importante, a gente não pode perder, precisamos ter essa humildade, como falou o Rodrigo, né? De estar atento, às vezes enxergar uma pessoa que está fazendo muito bem, né? Por exemplo, o teu podcast aqui, altíssimo nível. Eu já estou voltando para Tijuca hoje, já conversei ali com o time e falei, gente, ó, a gente vai ter que voltar lá e fazer esse negócio acontecer com mais qualidade lá. Por quê? É modelagem. Eu tô me modelando aqui hoje contigo, né? E é diariamente. Né? Minha modelagem hoje no reino é o nosso pastor sênior, o pastor Josué. Eu olho pra ele e falo, pô, meu irmão, tô trilhando o caminho desse camarada aí. Esse cara é fera demais, é uma referência máxima pra mim. Um respeito incrível, um servo, um homem de Deus fantástico. Então, ele é a minha modelagem hoje, né? Antigamente eu tinha modelagem em grandes empresários. Agora a minha modelagem é outra. Então, a modelagem muda também. Mas tem que buscar. Então, já fica a dica aí para quem quiser lá aqui no Rio de Janeiro. Qual é o endereço? É Rua Pereira Nunes, Rua 395. Pereira Nunes 395.
A Atitude Tijuca. Sabe a Atitude Tijuca. Sabe o que você vai encontrar quando você entrar lá, que tem muita gente que tem preconceito. Você já viu agora aqui como é que é o pastor Felipe. Você vai chegar lá, vai olhar e ver um pastor e ver um empresário também formado. Muito legal. Agora sim, eu vou pedir a sua dica de ouro. Tua câmera tá ali. Ali. O que você vai falar pra pessoa que tá aqui? Você tem uma história tão plural, né? Tão diversificada, Sim, né? Bem diversificada. Mas veio preparando você para ter esse momento. Bom, o que eu diria para você, empreendedor, vou citar a frase do pastor Josué. Olhe para o futuro, goste do que você viu e corra para lá. Talvez o que você esteja fazendo hoje seja só uma preparação de algo grandioso que você nem sonha em viver. Então, talvez seja algo que você ainda nem imaginou, né? Algo que Deus está te preparando nesse caminho para você viver lá na frente. Mas para você viver isso, como disse muito bem o Rafa, você vai precisar viver o seu dia de hoje com intensidade. Você precisa viver com intensidade, fazer o seu melhor. E é o seu melhor com o melhor que você tem. Você não tem tantos recursos hoje? Faça o seu melhor com o que você tem. Seja dedicado, tenha foco, coloque o coração, né? Os seus olhos precisam brilhar para aquilo que você faz. Seja determinado, não tente fazer sozinho, porque é muito melhor você fazer com um time. Incentive o seu time, ame o seu time, né? Abrace o seu time, mostre para eles a importância que eles têm na sua vida, porque sozinho vai demorar muito mais para você chegar, né? E, acima de tudo, esse agora é a cereja do bolo. Coloque Deus à frente dos seus negócios, porque é impossível você não ser bem-sucedido com Deus. É isso, Rafa. É isso. Olha essa dica de ouro. Essa temporada aqui, essa 11ª temporada, tá sendo incrível. Antes de eu me despedir do meu amigo, pastor, empresário aqui, Felipe, eu quero lembrar você de adquirir esse livro. Vamos botar ele em best-seller. Eu quero botar o best-seller aqui. O selinho, né? O selinho. Quero botar na próxima reimpressão best-seller. Não Show. esquece de pegar o livro. Curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário e não esquece que tem mais na 11ª temporada. Pastor, muito obrigado. Uma honra, muito Rafa. Muito legal. Parabéns aí. Obrigado. Excelente episódio.